Se você está passando por algum tipo de assédio no trabalho, esse vídeo é para você, tá? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho e hoje a gente vai ler um texto falando sobre esse assunto que é sensível, exige atenção, é muito crítico e é pouquíssimo falado, ele é um assunto velado dentro das organizações. Então hoje eu vou ler um texto do site nosporelas.com, né? E aqui o título é O que saber para lidar com assédio moral no trabalho, né? E aqui tem um trecho, né, que diz: toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. É dessa forma que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, define assédio moral. É importante que se saiba que configurar assédio moral é necessário que a conduta seja praticada reiteradas vezes, por tempo prolongado e de forma abusiva, com o propósito de desestabilizar emocionalmente a vítima. Portanto, fatos isolados não caracterizam necessariamente assédio moral, embora possam configurar dano moral. Existe uma diferença, né? De uma coisa, os dois são danos, né? Eles causam fazem mal pro profissional, mas existem categorias diferentes, né? O assédio ele é recorrente, ele é longo, né? Agora um dano moral pode ser um distrato que aconteça de forma isolada, né? Continuando aqui o texto. Quer seja parte de superiores hierárquicos, que sejam por colegas de ofício, a prática de assédio moral no trabalho é considerada crime desde a aprovação da lei, né, 4742 de 2001 em março de 2019. E não custa lembrar que, segundo a Constituição Federal, a dignidade de pessoas humanas e o valor social no trabalho delas têm de ser preservados. Baseando nisso, uma vez comprovada a prática de assédio, o responsável pode pegar de 1 a 2 anos de prisão, mais o pagamento de multa. Já a vítima, além de acolhimento, pode garantir a rescisão de seu contrato de trabalho e ainda indenização. Além de fazer a denúncia, é importante que a vítima busque obter comprovações de assédio contra si, anotando todas as situações com data, hora e local, e ainda listar as pessoas que tenham eventualmente testemunhado o fato. Essas provas contribuirão para a apuração da conduta irregular e servirão para dar materialidade à denúncia. Abaixo, um passo a passo como proceder caso se torne uma vítima de assédio moral. Então, o que é preciso saber, né? Conheça seus direitos. Antes de fazer uma denúncia de assédio moral, é essencial entender seus direitos e as leis relacionadas a esse tipo de violência no local de trabalho. Pesquise sobre a legislação trabalhista e regulamentos específicos do seu país ou região. Familiarize-se com os termos e definições relevantes e esteja ciente dos direitos que você possui como vítima. Reúna evidências. É importante apresentar evidências sólidas para apoiar suas alegações, documente todos os incidentes, inclua datas, horários, locais e pessoas envolvidas. Mantenha registros de e-mails, mensagens, notas e quaisquer outras formas de comunicação que possam provar o fato. Se houver testemunhas, tente obter seus depoimentos por escrito ou solicite que eles apoiem sua denúncia. E procure ajuda interna. Antes de tomar medidas legais, muitas empresas têm procedimentos internos para tratar as denúncias de assédio moral. Consulte a política de recursos humanos da sua organização e siga as orientações fornecidas. Entre em contato com um representante de recursos humanos ou um supervisor confiável e relate detalhadamente os incidentes de assédio moral. Consulte o advogado especializado. Se a empresa não agir de forma adequada ou se você sentir que suas preocupações não foram tratadas corretamente, é aconselhável buscar orientação legal. Procurar um advogado, né? No caso, consulte um advogado especializado em direito do trabalho, compartilhe todas as informações relevantes sobre o caso. Um advogado poderá avaliar a força do seu caso, orientá-lo todos os próximos passos legais a serem seguidos e ajudá-lo a proteger seus direitos. E faça uma denúncia externa. Se todas as etapas anteriores não resolverem um problema, você pode considerar fazer uma denúncia externa. Isso pode envolver entrar em contato com uma agência governamental responsável pela fiscalização de trabalho ou com uma comissão de direitos humanos. Essas organizações podem investigar sua denúncia no assédio moral e tomar medidas adequadas para proteger seus direitos. Atestado de qualidade para empresas. Uma das
maneiras mais eficazes de enfrentar o assédio moral é denunciá-lo formalmente. Pode ser um processo desafiador, mas é de fundamental importância da medida em que contribui com a conscientização e o combate a esse tipo de prática abusiva. Ainda é possível buscar empresas certificadas com o selo Instituto Nós por Elas, que é distribuído para empresas e organizações que se comprometem com o combate à violência contra a mulher. Belíssimo trabalho, um abraço a todo o pessoal que faz esse trabalho importantíssimo. O selo busca certificar empresas e instituições públicas, privadas, com sem fins lucrativos, que têm uma agenda de combate à violência, para, como apontou a juíza Renata Gil, fundadora do Instituto, tornar a cultura organizacional mais inclusiva, a exemplo. Né? Eu achei interessantíssima essa reportagem. Né? Tem aqui todas as informações do site Nós por Elas. Eu queria dar os parabéns por esse trabalho super sério, né? Aqui eu arrisco dizer que sejam Nós por Elas, Nós por Eles também, né? Porque é um tema super sensível. Infelizmente, né? Elas acabam sempre sendo predominantemente sofrendo mais assédios, né? Mas também eles sofrem assédios no seu dia a dia, na sua rotina. Então, galera, o que eu tinha para falar aqui com você, hoje não são nem 2 centavos, mas é um tema assim, o assédio, ele é muito praticado, ele sempre nos corredores a gente vai conversar ou vai conhecer alguém, ou até a gente mesmo vai passar por alguma situação de assédio, vai sofrer alguma situação de assédio, mas a gente, infelizmente, historicamente, a gente sempre sabe de casos onde nenhuma ação foi tomada para aquele problema ser resolvido. Eu acho que a maior dor que existe é exatamente essa, né? Porque às vezes existe uma cultura velada do assédio, né? Aqui no Brasil, e eu acredito que em outros países também, eu arrisco que em outros países, onde o assediador ele acaba achando formas hoje muito veladas de praticar o assédio. Então, às vezes aquela mensagenzinha de uma sexta-feira à tarde para poder fazer microgestão, às vezes é um desrespeito, às vezes é uma comunicação passiva-agressiva que vai ser feita com um funcionário, às vezes dentro de uma sala de reunião, é um elogio pejorativo, né? É uma brincadeira inconveniente no meio de um fórum sênior para determinado funcionário ou funcionária, né? Às vezes pode ser um desrespeito dentro de uma sala de reunião virtual, né? Pode ser aquela brincadeira sem graça dentro de um café. Eu poderia ficar falando aqui inúmeros exemplos para vocês, né? Mas o ponto aqui que eu quero trazer é: coloque limites nisso. Se você, no lugar onde você está trabalhando, você vê que você está passando por assédio, primeiro, veja se existem mecanismos de canais de denúncia, compliance, denúncia anônima, para que você consiga fazer a sua denúncia. Se você vê que aquilo ali não surtiu efeito, né? Porque me parece que predominantemente das denúncias, às vezes elas são encaminhadas ou então não são ações tão efetivas de denúncias de assédio que acontecem. Você procure uma ajuda às vezes de alguém que está fora daquele ambiente, procure ajuda de um colega, procure verbalizar aquele problema que você está passando e também procure uma ajuda terapêutica, se você vê que aquilo até é recorrente e você não tem formas de, naquele momento, você conseguir, às vezes, fazer uma transição de carreira. Você ir para uma outra área, você procurar um emprego para você mudar de empresa, porque, às vezes, estrategicamente, você não tem uma mobilidade naquele momento, né? Então, você lidar com aquilo pode ser muito mais dolorido no seu dia a dia. Mas sempre coloque limites.
Existe uma diferença muito tênue e aí que esses abusadores eles acabam se aproveitando, vamos dizer assim, entre cobrança de metas, cobranças de prazos, jornadas de trabalho, às vezes, que extrapolam, né, a jornada legal, vamos dizer assim, de 8 horas, né, 6 horas, né, depende aí do contexto e do cargo e do lugar onde cada profissional trabalha. Então, nessa linha tênue é que o abusador ele se apega. Ele se apega e não solta mais. E quem sofre é o profissional que está trabalhando ali naquele entorno. Não deixe isso acontecer com você, não. Isso pode te causar danos físicos, danos emocionais, taquicardia, falta de ar, burnout, pré-depressão, abusos e excessos, uso de coisas de fuga, excesso de comida, excesso de bebida alcoólica, coisas que podem te causar um efeito colateral ainda maior, além de você, porque você acaba ficando aprisionado dentro daquele ambiente. Não deixe isso acontecer com você. Isso, pense que além do seu autocuidado, você tem uma família, você tem alguém que gosta de você, alguém que está no seu círculo social que depende de você para poder você chegar bem para onde você mora, na sua casa, para poder você continuar uma vida de um mundo que existe aí fora. Não se abale não, tá? Pode ficar tranquilo, você não está sozinho. Você não está sozinha. Se você precisa de alguma ajuda, manda mensagem aqui no canal do Creme do Milho. Eu tenho os links na descrição do canal, com o meu LinkedIn, com o meu Instagram. Pode me mandar uma mensagem. Eu vou te acolher, a gente vai bater um papo, né? Eu posso te orientar com alguma ajuda em como você conseguir, né, reverter esse quadro e aí você conseguir dar o passo e seguir mais leve. Tá bom, galera? Hoje é um tema super importante, super sensível. Não vai ser o primeiro nem o último vídeo que eu vou postar sobre o assunto de assédio moral nas organizações, porque é algo que isso precisa ser verbalizado e levado aos 4 ventos. Porque enquanto existir um abusador, esse abusador ele não pode, ele tem que ser expurgado dentro das organizações. Esse cara não tem condições de conviver em sociedade. Organizações, empresas são feitas de pessoas. E se tem alguma pessoa que está tornando aquele ambiente disfuncional, é essa pessoa que tem que ser expurgada e não a pessoa que está sofrendo o assédio. Tá bom, galera? É isso aí. Um abraço para você, fica bem. Se você gostou desse vídeo, encaminhe esse vídeo para alguém que às vezes está passando por uma situação, dá um like, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre trata de assuntos que fazem você dar um passo além e sair mais leve, tá bom? Para poder a gente expandir horizontes e conseguir dar os nossos passos maiores para mais longe da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, tá bom? Um abração, te vejo no próximo vídeo.